Som. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos já ultrapassando o meio do ano, estamos no mês de julho, encerrando o mês de julho. E este culto de missões marca então o final do mês de julho, no que diz respeito ao mês missionário. E nós estamos com a perspectiva de arrecadarmos R$8.500 como oferta missionária. E eu acredito que nós vamos alcançar, se cada irmão dispuser do seu coração contribuir da melhor forma possível. Deus nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, não só nas regiões celestes, mas também aqui na terra. E o mínimo que nós podemos fazer é contribuir com missões. Nós iríamos passar um vídeo, eu estava com o irmão Janderson, mas aconteceu algum imprevisto e ele não pôde estar conosco. Mas era um vídeo de uma viagem que fizemos à cidade de Catunda. Os irmãos viram semana passada algumas fotos. É uma cidade pequena, carente do Evangelho, uma cidade muito católica, como todo o interior do estado é católico, e agora com a vinda do Papa, com certeza vai recrudescer o catolicismo romano. E isso nós sabemos que os estados aqui do Nordeste, em sua maioria, a população é católica. Nós temos aproximadamente 82% de católicos no Nordeste. Então nós precisamos pregar o Evangelho. E essa mensagem que nós vamos fazer hoje à noite vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade de se fazer conhecer o Deus desconhecido. Mas eu gostaria de enfatizar com os irmãos a necessidade. Tem alguns irmãos que querem entrar, estão lá fora. Se vocês puderem abrir, querem não? Tudo bem. Mas, meus irmãos, então eu queria colocar no coração dos irmãos o desejo de contribuir. O que você puder trazer, porque não é para esta igreja, é para esta igreja abençoar o campo missionário, o campo do estado do Ceará. Nós temos, fora Fortaleza, 183 municípios. Eu acredito que já andei em quase todos eles. Conheço municípios, grandes municípios e pequenos municípios. Conheço município com a população de 250 mil pessoas e município com população de 6 mil pessoas. Mas todos, sem exceção, carentes do Evangelho. Então cabe a nós, como crentes batistas, crentes do Senhor Jesus Cristo, da Igreja Batista, levarmos o Evangelho de Jesus a cada município do estado do Ceará. Por isso é fundamental que você contribua, orando, que é o mais fácil, os irmãos já estão fazendo, com certeza, indo, muitos não podem ir, fazendo viagens missionárias, pontualmente, as pessoas ouvem também sobre missões, pontualmente e contribuindo financeiramente. Então vocês crianças, orem também, né? Vocês querem sair, né? Mas agora só um instantinho. Nós vamos orar nesse momento. Eu pedi irmão João Câmara, que é um missionário. Eu estive lá no sertão da Paraíba com ele, andando lá no sertão árido, lá na Caatinga, e viu o trabalho que o irmão João Câmara fez. Ele que vem aqui à frente, ele vai fazer uma oração para as crianças também. As crianças já vêm aqui à frente. É até quantos anos, irmãos? Até 70 vezes 7. Então vocês venham até 7 anos. O irmão João Câmara vai orar por missões. As crianças até 7 anos. Pode vir, viu? Então, aqui na frente, acho que tem mais de 7. Nós temos ali alguns. Então, nós vamos orar, irmãos, pelo estado do Ceará, pelo Nordeste, estado do Nordeste, porque a idolatria reina em cada município desses estados. O irmão João Câmara, como é um missionário autóctone, sai evangelizando nos distritos.
região da Peruá. Bem interessante, são poucas casas, mas o povo precisa ouvir do Evangelho. Então, João, a Câmara vai orar agora, nesse momento, pelas crianças também. Então vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos por poder, Senhor, te adorar, te servir, refletir, Senhor, sobre nossa responsabilidade de pregar a Tua palavra, de levar a Tua igreja à consciência do que ela realmente tem de fazer para a glória do Teu nome. Quero pedir, Senhor, em primeiro lugar, pelas nossas crianças, que o Espírito Santo, ó Deus, esteja guiando os Teus professores, para que elas possam aprender e crescer na Tua graça e conhecimento. Em relação, Senhor, ao campo missionário, sabemos das necessidades, sabemos do quanto é importante, Senhor, a importância de levarmos a Tua palavra àqueles povos que muitas vezes nem têm esse privilégio que nós temos, esse conforto que nós temos. E nós, Senhor, estamos aqui refletindo exatamente diante de Tua presença, para que Tua igreja saiba que o campo lá fora, no interior desse estado, como no interior da minha região, da Paraíba, a necessidade, a sede, Senhor, não é só uma seca natural, mas uma seca espiritual que a cada dia enraiza em vidas. E quando essas pessoas partem, Senhor, partem sem esperança e pensam muitas vezes que estão num purgatório, enquanto estão na eternidade sem Ti. Tua igreja, ciente dessa palavra, tem que reagir, Senhor. Então assim nos ajude, nos abençoe, nos quebrante, para que o Teu nome assim seja engrandecido, que pensemos então no Teu reino. Ajude-nos, ó Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Atos, no capítulo 17. Atos 17. Eu queria pedir a dois diáconos que, por gentileza, verifique se algumas pessoas estão aí fora da igreja, nesse momento importante na vida da igreja, que a palavra de Deus vai ser falada. Se tiver alguém lá fora que tenha condições de entrar, façam-nas entrar. Pedir irmão Júlio, por favor, os irmãos que estão sem crianças, que estão só lá fora conversando, batendo papo. Lá fora não é lugar de bater papo. Está na hora da pregação da palavra, e algumas pessoas, quando começa a palavra, elas saem. Se não querem ficar, pega o bico. Meus irmãos, é preciso haver, às vezes nós falamos assim com a autoridade do Senhor, e às vezes as pessoas não desrespeitam o pregador, desrespeitam o próprio Senhor. Vamos abrir então nossas Bíblias em Atos 17. Vamos ver uma passagem bem interessante da palavra de Deus, iniciando lá no verso 16. Diz assim a palavra de Deus: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades.
Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso que ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram, eles creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Oremos. Nosso Deus, nós lemos a Tua Palavra e agora queremos que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou por meu intermédio. E assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vimos aqui Paulo em Atenas. Paulo já havia passado por Tessalônica, e lá em Tessalônica ele pregou a palavra, foi perseguido, e de lá ele foi até Bereia. E a Bíblia diz que os de Bereia eram mais notáveis do que os de Tessalônica, porque eles ouviram a palavra e eles analisavam a palavra para ver se de fato aquilo que Paulo falava era verdade. Mas os judeus lá de Tessalônica, movidos de inveja, foram até a cidade de Bereia e lá perseguiram Paulo, fazendo-o sair daquela cidade e ir até a cidade de Atenas. E agora Paulo aqui está em Atenas, ele vai passar cerca de 2 dias lá esperando que Timóteo e Silas vão lá se encontrar com ele. Enquanto ele está naquela cidade, ele não perde tempo. Paulo não perdia tempo. Ele aproveitava todas as oportunidades. Daí ele dizer: prega, quer seja oportuno, quer não. Aproveita, Timóteo, todas as oportunidades. E aqui Paulo estava em Atenas pregando o Evangelho. Agora, irmãos, todos os aqui estudantes, todos os que já sentaram no banco escolar, já ouviram falar da cidade de Atenas, uma cidade da Grécia, o berço filosófico, cultural e artístico da humanidade. A Grécia é o berço da filosofia mundial. Quem nunca ouviu falar em Sócrates, não aquele jogador que morreu, mas um filósofo. Quem nunca ouviu falar em Platão, Aristóteles? Todos vocês ouviram falar, pelo menos, desses 3, os mais conhecidos filósofos gregos. E a filosofia grega permeou o mundo inteiro, influenciou o pensamento humano por muitos anos e até hoje. Para os irmãos terem uma ideia, o pensamento de Aristóteles influenciou o maior teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi o Santo Tomás de Aquino. O Santo Tomás de Aquino, ele recepcionou
pegou os ensinamentos de Aristóteles e ensinou isso lá na sua Suma Teológica. E o pensamento de Aristóteles é um pensamento que influencia não somente a Igreja Católica, mas lamentavelmente muitas igrejas evangélicas e muitos seminários teológicos. Todos nós sabemos que Aristóteles, ele tinha um pensamento que não cria no Deus Criador, no Deus pessoal, num Deus que se relacionava com a humanidade. Ele cria no Logos, no ser, não necessariamente pessoal, que havia criado as coisas, todas as coisas, mas só que não se relacionava pessoalmente com a sua criação. Ele não tinha relacionamento. Ele criou, e como Deus, como Logos, como esse ser era um ser bondoso, ele não podia se relacionar com a matéria, porque a matéria era ruim. Daí muita gente não poder compreender o Deus da Bíblia, que é um Deus que se relaciona, que é um Deus pessoal, que apesar de ser um Deus transcendente, está além da sua criação, mas também é um Deus imanente, que se relaciona com a sua criação, que dialoga com seus filhos, que ouve os seus filhos. E Paulo então está lá em Atenas, no centro cultural, filosófico e artístico. Agora, meus irmãos, me chama a atenção uma coisa nessa ida de Paulo a Atenas, e nesse diálogo que ele vai ter com esses epicureus, esses estoicos, filósofos, que ele não absorveu, não recepcionou nada daqueles filósofos, também não os criticou. Mas eu fico assim pensando em muitos dos nossos jovens que quando chegam à universidade, que eles começam a receber aqueles ensinamentos, eles começam a receber determinados conceitos sobre Deus, como tão facilmente se verdam a esses conceitos. Porque você sabe que as pessoas tidas como intelectuais, como cultas, elas não conseguem entender como nós crentes cremos num livro como a Bíblia. Aliás, meus queridos irmãos, não é só na universidade que nós vemos tolices como essas, não, mas também vemos até mesmo em seminários teológicos. Alguns seminários teológicos, eles não creem mais na Bíblia como a regra de fé e prática. Eles não creem mais que a Bíblia é inerrante, indefectível, infalível, e que nela não há nenhuma sombra ou variação de erro. A Bíblia é a palavra de Deus, preservada por Deus. Diz Paulo a Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. A palavra inspiração só se deve aplicar à palavra de Deus. Às vezes nós dizemos assim: como eu estava inspirado hoje. Até porque a palavra inspiração significa sopro de Deus. A palavra grega, na verdade, é theopneustos. Deus sopra na pessoa. Deus soprou nos autores da Bíblia a sua palavra, e eles a escreveram sem nenhum erro. Então a palavra de Deus é inerrante, e diz lá em Hebreus: e é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e possível também de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então é por isso que nós crentes cremos na Bíblia. Se você for à universidade, se você for ao curso de sociologia ou de filosofia, seja lá do que for, e ensinar o contrário, não tenha vergonha de dizer que você crê na Bíblia, que você crê que o homem foi criado por Deus, que Deus criou o homem
do barro mesmo, e que Ele soprou o seu Espírito no homem. Porque uma vez eu conversando com uma irmã, uma crente, crente batista, até a esposa de um pastor, ela disse: você crê nisso? Você crê que Deus criou um homem lá do barro da terra e que depois criou a mulher da costela do homem? Você crê nisso? Eu disse: eu creio, irmão. Meu irmão, isso é uma lenda. Cuidado, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos escolher um pastor que tenha diploma, certificado teológico, que passou por uma faculdade, por um seminário, mas muitas vezes nós não queremos escolher um pastor simples, que creia a simplicidade da palavra de Deus. Vamos buscar lá nas faculdades teológicas, muitas vezes hereges paliposados. Olha, meus irmãos, não tenha vergonha de crer no seu Deus. Não tenha vergonha de crer que Jesus Cristo é o seu Deus, Cristo ressurreto. Não tenha vergonha de dizer que você crê nessa palavra aqui. Não tenha vergonha disso. Chego na faculdade, eu fiz faculdade, eu sei como é que é. Eles zombam de nós, eles zombam dos crentes, e muitos jovens despreparados acabam se envergonhando de dizer que crê no Deus da Bíblia. Aí criam algumas situações que Paulo aqui mais tarde ele vai discorrer. Creem na criação evolucionista, para não ficar tão para trás, tão arcaico. Deus criou todas as coisas, mas lá alguma pessoa que crê em Deus diz: mas Deus criou todas as coisas, mas não foi como está na Bíblia. Ele criou uma coisa e ela foi evoluindo. Daí a criação evolucionista. Deus criou, mas as coisas evoluíram. Então muitos crentes, para se ajustar a esse conceito, recebem isso. Eu creio na criação, mas na criação evolucionista. Eu creio no Big Bang, que houve uma explosão, né? E essa explosão, ela foi juntando os seus pedacinhos, aí formou o homem, depois formou a mulher, depois formou todas as coisas. Porque Paulo vai chegar aqui em Atenas, ele vai encontrar todos esses conceitos, irmãos. Todos esses conceitos ele vai encontrar sobre Deus. Você sabe que na Grécia, nós vamos ver agora um vídeo. Eu poderia até falar para vocês, mas eu prefiro que o pastor Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo, e ele vai dizer mais ou menos, vai nos contar como é a situação, como era a Grécia antiga. Então preste atenção para nós concentrarmos e aplicarmos a palavra de Paulo a esse contexto. Seguida do domínio macedônico e a conquista pelos romanos. Porém, foi este período helenístico aquele de maior expansão da cultura grega por todo o mundo ocidental. Os gregos, aliás, influenciaram tanto o mundo que se seguiu até os nossos dias, que Freeman Butts, historiador da educação americana, chegou com razão a declarar que nós pensamos como pensamos, porque os gregos pensaram como pensaram. No período que antecede o surgimento da filosofia clássica, os gregos estavam por demais cercados de uma verdadeira simbiose entre conceitos mitológicos e religião. Eles enxergavam vida em quase tudo que os cercava e buscavam explicações para tudo, até para aquilo que não tinha explicação. A imaginação fértil desse povo criou personagens e figuras mitológicas dos mais diversos tipos: heróis, ninfas, titãs, centauros e deuses para todos os gostos. Estas criaturas habitavam o mundo material, influenciando a vida de todos os seres humanos. Assim, no desejo de vencer na vida ou conseguir a vitória em algum plano, bastava ver os sinais da natureza, lê-los, e então poderia-se obter os resultados desejados. A pitonisa, espécie de sacerdotisa evidente, era uma importante personagem nesse contexto. Os gregos a consultavam em seus oráculos para saber sobre as coisas que estavam acontecendo e também sobre o futuro. Quase sempre, a pitonisa buscava explicações mitológicas para esses acontecimentos.
Nesse contexto, agradar uma divindade era condição fundamental para atingir bons resultados na vida material. Esta, por exemplo, é uma estatueta grega do 3º século a.C. Ela representa Dionísio, o deus do vinho, que os romanos comumente chamavam de Baco. A sua especialidade era a embriaguez, o vinho que seus servos bebiam em sua homenagem. O famoso carnaval, que muitos apreciam até hoje, nos nossos dias aqui no Brasil, são aquilo que sobrou dos antigos cultos ao deus Baco. Eram orgias e inconsequentes sociedades que praticavam esse tipo de adoração a mais esse deus do Olimpo. Assim, neste ambiente de agrado aos deuses, um trabalhador do comércio deveria deixar Hermes, o deus do comércio, sempre satisfeito. Do contrário, não teria bons resultados no seu trabalho. Um agricultor também não poderia jamais desagradar a Ceres, a deusa da agricultura, ou, do contrário, teria uma colheita não muito farta naquele ano. E assim seguiam a vida de todos os gregos. E os famosos deuses do Olimpo? Você certamente já ouviu falar deles e de suas proezas entre os homens. Pois bem, de acordo com os gregos, os deuses habitavam o topo do Monte Olimpo, principal montanha da Grécia Antiga. Daquele local, eles comandavam o trabalho e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Os deuses gregos eram imortais, porém possuíam comportamentos tremendamente humanos. Ciúmes, inveja, traição e violência eram características encontradas em larga escala no Olimpo. Muitas vezes, eles se apaixonavam por mortais e acabavam tendo filhos com estes. Desta união entre deuses e mortais surgiam heróis como o famoso Hércules, das histórias da mitologia. Mas como surgiram os deuses do Olimpo? Bem, os historiadores têm muitas vezes de se basear em dados fragmentários, descontextualizados, como fragmentos de obras literárias, por exemplo, ou tirarem conclusões através de indícios transmitidos na iconografia grega, principalmente os vasos, para então tentarem reconstruir as narrativas e conceitos daquelas lendas. Na verdade, a mitologia dos gregos é uma história complexa, cheia de lutas e ciúmes que demonstram em muito o caráter daquelas divindades adoradas no Olimpo. Aliás, os gregos não acreditavam que o universo teria sido criado pelos deuses, e sim exatamente o contrário. Antes de existirem os deuses, o céu e a terra haviam sido formados e foram eles os primeiros pais dos gregos. Nasceram então os titãs e somente depois vieram os deuses, ou seja, os netos do universo. Uma versão bastante simplificada, baseada na famosa Teogonia escrita por Hesíodo no 8º século a.C., diz que no princípio havia apenas o caos e as trevas. E então o caos deu origem a Gaia, a terra personificada, uma espécie de primeira mulher não humana. Tal como o caos, Gaia possui uma forte natureza, pois mesmo sem um companheiro masculino, ela gera sozinha a Urano, que seria o céu. Hesíodo sugere que ela teria gerado Urano com o desejo de unir-se a alguém semelhante a si mesma em natureza. Pois bem, de uma relação incestuosa entre ambos, surgiram uma multidão de filhos, entre os quais destacam-se os titãs, uma poderosa raça de gigantes idealizada nesta estátua do período. Bom, depois vocês entram no YouTube e veem o resto. Eu queria só mostrar para vocês como é que, o contexto em que Paulo estava. Havia aproximadamente 30.000 estátuas aos deuses. Dizem até que era mais fácil encontrar um deus lá em Atenas do que um homem. A ponto de um filósofo sair procurando com a sua lupa um homem. Estava procurando um homem porque não tinha muitos deuses, mas poucos homens. Havia mais deuses do que homens. Irmãos, eu não sei se os irmãos estão associando esse pensamento grego com o pensamento reinante aqui no Brasil. Quantos deuses neste país? Quantas deusas neste país? Tem o Deus da chuva, tem um Deus que cuida dos animais, tem um Deus que cuida das virgens, tem um Deus que cuida dos enxagados, dos endividados, tem o Deus das causas impossíveis. Cada um deles é um Deus. Cada um deles é um Deus.
Porque atributos de Deus são associados a essas divindades. Por exemplo, os atributos mais conhecidos de Deus são onisciência, onipotência e onipresença. Se você perguntar a um adorador desses deuses, se alguém pedir algo lá no Japão, lá na Ásia e aqui no Brasil ao mesmo tempo, será capaz de atender? Ele vai dizer sim, vai. Então logo ele é todo poderoso. Se ele ouve, logo ele é onisciente, onipresente. Portanto, são deuses com outra nomenclatura. Lá era Ísis, Mercúrio, Osíris, mas aqui no Brasil são nomes, outros nomes, mas são deuses. Então o que Paulo está dizendo lá para os gregos, vai dizer aqui para os brasileiros. Então ele vai dizer assim, lá no versículo 22 diz: senhores atenienses, capítulo 17, 22. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Ou seja, havia um altar, 30.000 altares aos deuses, mas ainda havia um altar ao Deus desconhecido. E a história do Deus desconhecido, quem conta muito bem é o pastor Richardson, Dom Richardson, naquele livro Fator Melquisedeque. Ele conta muito bem a história de que lá em Tebas, no 500 anos antes de Cristo, houve uma praga, e essa praga estava consumindo a população. Então o rei lá de Tebas não sabia mais o que fazer, então ele mandou construir altares e mais altares aos deuses. Construiu um altar ao deus babilônico, construiu altares aos deuses egípcios, e assim ele ia construindo altares e mais altares, e aquela praga não cessava. Então eles não sabiam mais o que fazer. Então mandaram a ilha de Creta alguns prepostos, e lá na ilha de Creta deviam procurar o Epimênides, que era um profeta. Eles não queriam mais ouvir filósofo, eles não queriam mais ouvir nenhum orador, eles queriam um profeta. E o profeta deveria ir àquela cidade e resolver o problema daquela população que estava morrendo. Então o profeta disse que não pode ir, porque há muito eles se esqueceram do seu Deus. Mas de tanto insistirem com o profeta Epimênides, ele diz: tá certo, eu vou, mas eu acredito que o problema de vocês é porque vocês não adoram mais o Deus verdadeiro. Ele vai dizer assim: minha primeira suposição é que existe ainda outro Deus interessado na questão desta praga, um Deus cujo nome não conhecemos e que não está, portanto, sendo representado por qualquer ídolo em sua cidade. Segundo, vou supor também que esse Deus é bastante poderoso e suficientemente bondoso para fazer alguma coisa a respeito da praga, se apenas pedimos a sua ajuda. E a terceira suposição é muito simples: qualquer Deus suficientemente grande e bondoso para fazer algo a respeito da praga é também poderoso e misericordioso para nos favorecer em nossa ignorância, e se reconhecermos e o invocarmos. Então ele levanta essas suposições de que faltava eles adorarem um Deus verdadeiro, um Deus que não estava ali representado por nenhuma imagem de escultura. Ele vai então até a cidade de Tebas, lá em Atenas, e quando ele chegar lá, ele diz: olha, vocês peguem ovelhas brancas, peguem ovelhas pretas ou negras, e levem ao Areópago, a Acrópole, levem mais alto que puderem, e pela manhã, quando elas estiverem famintas, vocês soltem-nas, e deixem que elas percorram, desçam aquele monte, e no lugar que elas pararem, vocês erijam um altar
ao Deus verdadeiro. E eles ficaram assim: puxa vida, mas como é que elas vão descer? Não vão parar, porque aqui tem uma relva verde, aqui tem um campo bom, saboroso para as ovelhas, elas devem parar aqui. Só irmãos que contam a história, que as ovelhas desceram, foram descendo, olhavam para os altares e não paravam. Algumas pararam, mas outras desceram, boa parte desceram. E foi até lá embaixo, e onde não tinha altar, diz a história que elas se curvaram ali. Então Epimênides disse: construa agora um altar ao Deus Todo-Poderoso, que a praga vai cessar. Aí eles perguntaram: mas como é que vamos colocar o nome dele? Que nome daremos a esse Deus? Epimênides disse: eu não sei o nome dele, não sei qual é o nome dele. Faz tempo que vocês deixaram de adorar, não sei qual é o nome dele. Põe então assim: altar ao Deus desconhecido. 5 séculos depois, está aqui o apóstolo Paulo, na cidade de Atenas, diante daquele altar que foi erigido ao Deus desconhecido. E agora ele vai pegar esse mote e vai anunciar, fazer conhecido o Deus desconhecido. Ele diz: pois esse que adorais e conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que fez os céus, a terra e tudo que nela há. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Ele não só criou, mas como Ele sustenta todas as coisas. O mundo só está como está hoje porque Deus sustenta todas as coisas. A Bíblia nos diz, lá em Isaías, que o Senhor colocou o globo na sua mão. Ou seja, Ele tem o controle de todas as coisas. Se não fosse o controle de Deus sobre a humanidade, já não havia mais uma pessoa viva na terra. É porque Deus tem o controle de todas as coisas. Não só cria, mas Ele controla, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o Deus que Paulo está pregando aqui em Atenas, que eles não conheciam. Eles conheciam um Deus cósmico, eles conheciam um Deus distante, que não tinha nenhum compromisso com eles. E agora Paulo está dizendo: pois vocês estão errados, porque esse Deus que vocês não conhecem, Ele é o Criador, fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não adianta vocês construírem altares, fazerem sacrifícios, porque esse Deus, Ele é maior do que o altar. O Deus que mora no altar não é Deus. Um Deus que precisa de um altar para morar não é Deus. É isso que Paulo diz: Ele é Senhor de todas as coisas. Ele não pode estar preso diante de uma circunferência. Irmãos, quando nós compreendermos quem é o nosso Deus, que eu até penso que muitos não conhecem o Deus, acham que as coisas acontecem por acaso. As coisas acontecem porque Deus não estava presente, porque Deus foi pegado de surpresa. E as coisas vão acontecendo e as pessoas não conseguem relacionar o Deus que sustenta e controla todas as coisas. O Deus da providência. Sabe qual é o grande problema hoje dos batistas na convenção? É que tudo aquilo de verdade que os calvinistas dizem sobre Deus, eles rejeitam, só porque é calvinista. Providência é coisa bíblica. Providência é coisa bíblica. Então esse Deus, Ele não só criou, mas Ele sustenta. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre justos e injustos. Ele vê, Ele sonda. O Salmo 139 vai dizer que Ele conhece a palavra antes de ela chegar à nossa boca. Ele já conhece a palavra. Por isso que muitas vezes nós erramos quando olhamos para o lado.
olhamos para o outro, olhamos para frente, para trás, você não vê ninguém, aí vai errar, vai fazer coisas erradas, porque você não vê ninguém, mas Deus está nos vendo. Ele sabe o nosso pensamento, os nossos bons e maus pensamentos, e a Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada mau pensamento no dia do juízo. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nós zombamos de Deus, irmãos. Quando as coisas acontecem, nós procuramos culpados para aquele acontecimento. Nós zombamos de Deus quando achamos que Deus estava ausente, como diz o profeta Elias, aos deuses de Baal. Clame mais, clame, gritem. Talvez esteja passeando, ou talvez tirou uma soneca, ou talvez esteve ausente, estava de viagem. Clame mais alto, para ver se ele consegue ouvir vocês. Muitas vezes nós tratamos o Deus da Bíblia como os deuses de Baal. Como os deuses de Baal. Nós pensamos que esse problema que estamos passando, essa dificuldade toda que muitas vezes nos cerca, Deus está ausente, Deus não está vendo. Mas Paulo diz: não, esse Deus que vocês adoram como Deus desconhecido, esse Deus se relaciona, Ele é pessoal. Deus é amor, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. E aquele povo não conseguia perceber que as palavras de Paulo eram as palavras de Deus. E diz mais: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Quem é que anda oferecendo oferendas a Deus? Olha, irmãos, eu quero alertar vocês com uma coisa, até porque eu já ouvi esses últimos dias gente vibrando com a vinda do Papa aqui ao Brasil. Ele é muito bom, ele é muito caridoso, ele é diferente, ele é legal, ele anda de ônibus. Eu estava lendo na revista Época a respeito do Papa João Paulo II. Eles vão falar da humildade do João Paulo II, que era um homem bom. Ele era tão humilde que ele não dormia na cama para dormir no chão. O conceito de humildade deles era: ele não dormia na cama para dormir no chão, porque era muito humilde. E agora, com a vinda do Papa ao Brasil, eu vejo até crentes mesmo, sabe, felizes, assim: é diferente, irmãos, é diferente mesmo. Gente boa, pessoa que gosta de jovem, pessoa que atrai as pessoas. Você está lendo a Bíblia? Ou você está lendo as profecias bíblicas? Está. Você já ouviu falar de uma palavra chamada ecumenismo? Você já ouviu falar da palavra chamada sincretismo? Sincretismo religioso, união de todos os credos? Você já ouviu falar de um movimento chamado movimento New Age, ou Nova Era? Todo mundo legal, todo mundo junto, queremos a paz, vamos todos lutar pela paz. O que importa é o amor, não importa a bandeira religiosa, o que importa é o amor, você estar junto para propagar a paz e vivemos num mundo cheio de paz. E você lê a Bíblia, você vai ver Paulo dizendo assim lá aos Tessalonicenses: quando andarem falando de paz, eis que vos sobrevirá repentina destruição. Lê a Bíblia, meu irmão. Lê a Bíblia. Lê as profecias, para você entender o cenário político, o cenário religioso, o cenário econômico. Lê a Bíblia. Lê o Apocalipse. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Revelação não é difícil. Lê que você vai ver o que está acontecendo. Aí você está abismado: que papo gente boa, qualquer dia eu vou fazer a visitinha lá. Sabe, meus irmãos, cuidado com essas coisas. Cuidado, tenha muito cuidado. Então o que Paulo está dizendo aqui: olha, eu não vou me unir aos deuses de vocês, não. Eu não vou me unir com esses deuses, não.
Porque o teu Deus, eu conheço o Deus pessoal, eu presenciei, eu vi, eu convivo com um Deus chamado Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse, nós devemos dizer, o meu Deus é Jesus Cristo. Quem adora Jesus Cristo não pode adorar outro Deus. Não pode adorar outro Deus. Se adorar a outro Deus, é porque ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo. Um Deus que precisa de ajudador não é Deus. O Deus que é redentor e precisa de uma corredentora não é Deus. Não é Deus. É um Deus desconhecido. Então Paulo vai dizer: vocês, esse Deus não é servido por mãos humanas. Você não pode oferecer nada para Deus, porque Ele é Deus. Ele não precisa de coisa alguma. De um só fez toda a raça humana. Engraçado o que eu falei aqui, que aquela irmã disse que não cria que de um só, de Adão, Deus fez toda a raça humana. Paulo cria. O apóstolo Paulo, ele cria que Deus de Adão fez toda a raça humana. Ou Deus não poderia fazer isso? Poderia sim. E fez. De um só homem. E do homem tirou a mulher, que ele é Deus. Ele fez do barro, mas podia fazer com a árvore, podia fazer qualquer outra coisa, mas ele preferiu do barro. Sabe, meus irmãos, precisamos crer no Deus da Bíblia, voltarmos a crer no Deus da Bíblia. Pare de estar ouvindo bobagem por aí, porque esse Deus da Bíblia é o Deus que nós devemos adorar, servi-lo e entender que Ele dirige a nossa história. O nosso Deus dirige a nossa história, Ele dirige a sua vida. Ele nos conhece mais de qualquer outro. Você é casado? Você pensa que seu marido a conhece? Ou que seu marido, ou que sua esposa a conhece? Deus conhece muito mais. Deus conhece muito mais. Deus conhece as nossas intenções. Deus sabe o que vai acontecer comigo daqui a 15, 20 anos, se eu viver até lá. Ele sabe, eu não sei. Você não sabe. Então o nosso Deus é todo poderoso. É o grande El Shaddai. É o Todo-Poderoso. Então é aqui que a Bíblia está, que Paulo está dizendo para esse povo incrédulo, religioso, idólatra, que eles não conhecem Deus. Porque esse Deus, ele pode ser achado, porque não está longe de nenhum de nós, como eles pensavam. Deus, eles eram deístas. Deístas. Deus criou tudo e foi embora. Criou, deixou aqui o mundo entregue à própria sorte. Irmãos, esse povo que Paulo pregou essa palavra, que Paulo anunciou esse Deus, diz a Bíblia que alguns deram ouvidos. Vamos pular para o versículo 34, depois eu volto. Olha, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Aliás, houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Paulo dá o nome de um homem e de uma mulher. Sabe por quê? Porque os gregos também não contavam mulheres. Porque os gregos diziam que o intelecto, a sabedoria havia dado, a gnoses havia dado somente aos homens. Mulher não conseguia receber nenhuma informação. Aí o que Paulo aqui está dizendo é o seguinte: creu a mulher, a Dâmaris. A mulher também é capaz de crer, de receber a palavra de Deus. Vocês estão errados, porque o Evangelho é universal. O Evangelho não é para uma casta. O grupo de estoicos, aqui eles criam o seguinte: eles criam que tudo já estava determinado, eles criam que tudo já estava programado e que ninguém podia mudar o seu destino. Você nasceu pobre, você nasceu miserável, você não pode mudar o seu destino, você vai ser pobre e miserável. Você nasceu rico, vai ser sempre rico. Você nasceu doente, nunca vai ficar bom. Eram fatalistas.
Agora eu pergunto a vocês, esse pensamento aqui, de 300, 400 anos antes de Cristo, influenciou uma das grandes religiões do mundo, o hinduísmo, que é formado de castas. Os hindus creem que se alguém mora no andar de cima e alguém mora no andar de baixo, ele pode urinar se quiser na cabeça de quem está embaixo, e o que está embaixo não pode reclamar, porque é o destino. Porque é o destino. E não pode reclamar. Paulo vai dizer: não, não é assim. Deus transforma a sua história. Deus não quer que você viva em situações complicadas. Por isso que quando ele vai escrever aos Tessalonicenses, que era vizinho ali a Atenas, ele vai dizer assim: eis, trabalho para você ter suas coisas, trabalho. Não quer trabalhar não? Também não coma. Paulo dizia assim: você não quer trabalhar? Não coma, meu irmão. Então esse pensamento grego, meus irmãos, é muito forte, influenciou bastante o Ocidente. Você sabe que o Oriente está invadindo o Ocidente com suas práticas, né? Até conversava ontem com a irmã sobre a questão de acupuntura. Eu tenho um problema de hernia e me aconselharam a fazer acupuntura, mas como vem lá do Oriente, eu tenho muita resistência. O que vem do Oriente eu resisto, porque é muito místico, é muito místico. Então, irmãos, Paulo está aqui pregando o Deus desconhecido. E ele vai dizer assim, para finalizar: esse Deus desconhecido, lá no versículo 30, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo falou de ressurreição para quem não cria em ressurreição, cria em reencarnação. Você vai conversar com o espírito, ele crê na reencarnação. Aí você não pode ficar envergonhado de ofender a fé do espírito, porque a Bíblia diz que não há reencarnação, há ressurreição. E Paulo estava ali diante dos epicureus materialistas. Ele dizia que o homem é matéria. Eles criam na imanência, eles eram meio que panteístas. Tudo é matéria. Deus estava na matéria, a divindade estava na matéria. E quando você morre, acaba tudo. Aí Paulo diz: não, acaba não. Vai ter uma ressurreição dos mortos. Vai ter um dia do juízo. E todos serão julgados. Todos serão julgados. Paulo então vai pregar aquilo que Deus colocou no coração dele. Os irmãos, nunca podemos negar aquilo que nós cremos para sermos politicamente corretos. Estamos sentados no banco de uma universidade e temos vergonha de falar de Jesus. Temos vergonha de falar do nosso Deus. Fala de Jesus com a simplicidade do Evangelho. Paulo diz aos Colossenses: quando eu fui ter convosco, não fui com linguagem persuasiva de sabedoria. Eu não fui com sabedoria filosófica. O crente não precisa de sabedoria filosófica. Não precisa de conhecimentos profundos para falar de Jesus. Basta de dizer que Jesus morreu por você. Jesus morreu por você porque Ele o ama. Basta dizer: o Evangelho é simples. O Evangelho de Jesus é simples. Não precisa você rebuscar o Evangelho, porque Jesus é o autor da salvação, não é a sua erudição. Você pode ser erudito do jeito que for, mas se o Espírito Santo não fizer a obra, a sua erudição não vale de nada. Não vale nada. E assim, meus irmãos, o Deus desconhecido é esse Deus que a mãe de Leusa agora vai cantar. Esse Deus que nós servimos. Nós servimos a Deus com as nossas vidas. Logo mais teremos, ao término do culto, a cantina para missões. Nós vamos depois do alimento espiritual
receba ali o alimento material e contribua com missões. Louvemos a esse Deus tão maravilhoso. A partir do momento que buscamos ao Senhor, mais e mais queremos. E como é bom sentir a presença de Deus em nossas vidas. Louvemos ao Senhor.